Eita glória, tá bonita a igreja, hein? Mesmo com essa chuvarada toda, né? Confesso que eu imaginei que hoje ia vir menos pessoas. Mas quando temos fome, temos sede de Deus, o tempo não é motivo. As barreiras, as dificuldades são lançadas por terra, né? Eu tenho uma mensagem profética para a sua vida nessa noite. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. E desde já eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Profeta Isaías, capítulo 6. Uma mensagem bastante conhecida, mas que a cada vez que eu ministro, o Espírito sempre traz coisas novas, porque o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável. Profeta Isaías, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Repita comigo: uma brasa viva. Isso. Que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você crê nessa palavra como uma poderosa palavra de Deus? Você crê que aconteceu de fato, de verdade, o que acabamos de ler? Então desocupa suas mãos, dê a melhor salva de palma que você pode para o Senhor e para a sua palavra. Pode se sentar. Aleluia. Às vezes, nós estamos passando por momentos tão difíceis, mesmo fazendo parte do povo de Deus. Tem situações que são desafiadoras para nós. E nesses momentos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque, assim como tem a voz de Deus, tem a voz também do inimigo. Ele é um aproveitador, sim ou não? Ele se aproveita das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas debilidades. E às vezes, vou falar aqui com muito cuidado, e às vezes ele até tem razão naquilo que fala. Porque às vezes nós podemos estar fazendo algo que nós não deveríamos estar fazendo. E às vezes podemos estar praticando coisas que o povo escolhido, o povo eleito, Isaías fazia parte desse povo escolhido, separado por Deus para um propósito. Hoje nós falamos aqui na escola bíblica dominical.
desse propósito de Deus de separar um povo, de marcar um povo, estabelecer um marco para um povo e fazer desse povo uma referência, um modelo, um povo que pudesse ser exemplo de adoração, de entrega, de busca, de fé e de manifestação da glória de Deus. Porque a vontade do Senhor sempre foi essa, quando Ele estabeleceu essa marca, que começou ali com Abraão, quando num concerto com Deus, ele é direcionado pelo Senhor a circuncidar a si mesmo e todo o povo de Israel, para que esse povo tivesse realmente uma marca, um registro, um pacto. E a promessa do Senhor é que Ele estaria sempre com as suas mãos estendidas, e que toda vez que esse povo clamasse ao Senhor, os céus iriam se manifestar a favor desse clamor. Nos tempos de Isaías, que até então era simples mortal como de nós, uma pessoa que fazia parte de um povo que tinha uma grande promessa, mas Isaías, assim como a nação de Israel, quase que na sua totalidade, eles perdem a sua identidade, eles perdem a sua referência, eles começam a fazer alianças com quem eles não deveriam fazer. Há uma mistura. E deixa eu te falar uma coisa, amado, a vontade do Senhor é que o seu povo tenha muito cuidado com essas misturas, porque você precisa tomar cuidado, porque as pessoas que estão à sua volta, de alguma forma, eles podem tentar te corromper e te influenciar para coisas das quais você não deveria fazer, como um servo de Deus. A vontade do Senhor é que você realmente faça a diferença sobre esta terra. Israel estava desviada, repita comigo, desviado. Estava afastado do propósito. Perdeu-se a identidade. Se misturou com as outras nações. Trouxe o culto das outras nações para os seus territórios. Começou a imitar os povos que estavam ao seu redor, ao invés do contrário, ao invés de Israel se posicionar para trazer esse povo para um posicionamento de adoração única e sincera ao único e verdadeiro Deus. Israel se contamina, começa a ter práticas das quais o Senhor não se agradava, e a vida espiritual desse povo estava muito ruim. Mas eu creio, amado, que Deus, Ele não precisa de uma multidão. Deus precisa de repita comigo, Deus só precisa de uma pessoa que se posicione. E através dessa pessoa, Deus pode alcançar multidões. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida hoje aqui. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei como é que está a sua vida no sentido de consagração, de entrega, de busca. Eu não sei como você se encontra hoje na presença de Deus. Mas eu sei de uma coisa. Se você aproveitar a oportunidade que nos é concedida hoje, através de você, multidões podem ser alcançadas para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê que isso é possível, glorifica e exalta o nome do Senhor. Uma nação inteira afastada praticamente. Espiritualmente, Israel estava muito ruim. E eu creio que Isaías, de alguma forma, todo sujo, em pecado, porque ele confessa isso, pastor. Ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros.
Eu sou um homem em que os meus lábios falam coisas que eu não deveria falar. Talvez Isaías xingasse, não sei. Talvez bebesse, talvez fumasse. Talvez ele tivesse as mesmas práticas que o povo praticava. Mas ele reconhece esses feitos. Porque pior do que nós errarmos perante o Senhor é a gente tentar ficar escondendo os nossos erros, escondendo as nossas falhas, se auto-justificando. Não, amado, quando a gente fala com Deus, a gente tem que rasgar o nosso coração. A gente não tem que ficar tentando encontrar, não, eu faço isso por causa daquilo, eu faço isso porque fulano também faz, não, eu faço isso porque eu fui criado nesse meio. Não. Hoje nós temos a chance e a oportunidade de uma grande mudança, uma grande transformação acontecer na nossa vida. Eu vou falar isso olhando aqui para a internet, porque eu sei que esse vídeo vai rolar. Você hoje tem a oportunidade de apresentar os seus erros e as suas falhas a Deus, e uma grande mudança, uma grande transformação acontecer na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de mudança. O nosso Deus é um Deus de transformação. E Isaías, ele não se auto-justifica, ele simplesmente rasga seu coração. Eu creio que de alguma forma, ele olha para o céu e se incomoda com seu estado espiritual. Isaías olha para a nação e vê a nação de Israel completamente desviada. Até então ele não era profeta, ele era um homem comum, como qualquer pessoa que hoje anda afastada da presença do Senhor. Mas ele tinha uma promessa. Repita comigo, uma promessa. Eu quero que você seja boca de Deus para quem Deus te direcionar, e fale sem medo de errar. Deus tem promessas com você. Deus tem promessa na sua vida. E Isaías, de alguma forma, ele chama a atenção do céu. E ele se posiciona com Deus. De alguma forma, ele atrai a glória de Deus. E algo sobrenatural começa a acontecer. Você crê nas coisas sobrenaturais? Você crê que as coisas sobrenaturais estão disponíveis para qualquer pessoa? Você crê que até mesmo as pessoas que hoje estão afastadas, desviadas do caminho do Senhor, que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, se essas pessoas podem ser ouvidas também pelo Senhor? Você crê nisso? Isaías não só cria como ele, eu creio. Eu creio que Isaías, ele, de uma certa forma, ele invoca os céus. E ele provoca o sobrenatural. E nessa provocação, os seus olhos espirituais são abertos. As escamas caem dos seus olhos. E amado, Isaías começa a ver coisas que os olhos naturais não conseguem ver. Eu quero profetizar que Deus está ampliando a nossa visão espiritual para enxergar coisas que com os olhos naturais a gente não consegue ver. Isaías, ele olha para o céu e ele começa a ver coisas tremendas e maravilhosas. E ele fica maravilhado. Ele olha e ele vê a glória de Deus. Ele vê anjo, ele vê serafim, ele descreve com riquezas de detalhes. Eu estou vendo a glória do Senhor, eu estou vendo serafins. E eu estou vendo esses seres que se reúnem em volta do trono da glória de Deus. E esses serafins têm 6 asas. Eles cobrem o rosto com 2, eles cobrem os pés com mais 2, e com 2 eles voam. Ele começa a ter a sua visão ampliada, a sua visão aguçada. E eu quero te dizer uma coisa, amado. Deus, ele quer aguçar os nossos sentidos. E isso está disponível para todos que de alguma forma reconhecer as suas falhas.
e se quebrantar diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que é um coração contrito e quebrantado jamais desprezará o Senhor. Eu quero te encorajar nessa noite, que Deus, Ele quer promover experiências sobrenaturais para a sua vida. Isaías, ele olha e ele vê os anjos, e de repente ele vê esse ser vindo na sua direção. Um serafim vem à sua direção com uma brasa viva, como nós lemos aqui, porque se cumpre a palavra de Deus que diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Dará a seu respeito, para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Se necessário for, Deus vai enviar anjos para fazer com que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Talvez Isaías nem soubesse, eu acredito nisso, que Isaías nem imaginava que no céu, no livro de Deus, escrito com o nome de Isaías lá no céu, na biblioteca de Deus, existia um propósito do qual Isaías não sabia, mas que Deus tinha para a sua vida um chamado profético. Eu quero dizer para você e reafirmar que tem coisas que você nem imagina, mas Deus vai realizar a teu favor. Se você crê nisso, glorifica e exalta o nome dele. Não passava nem pela cabeça de Isaías, mas ele reconhece: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus dá essa ordem ao anjo, o anjo vem como tenaz e toca nos seus lábios. E a palavra do Senhor diz que o anjo traz um recado do céu, que diz: a sua iniquidade está sendo tirada. Porque para Deus, não importa o que você fez até aqui, para Deus importa o que você está disposto a fazer daqui para frente. Porque o diabo, ele é acusador, e ele faz com que você concentre as suas ações naquilo que você já fez, naquilo que você já fez de errado. E talvez algumas vezes o diabo já se apresentou a Isaías e disse: você é um impuro, você tem pensamentos impuros, você é um homem que não tem a menor condição de se aproximar de Deus. Porque muitas das vezes, quando nós falhamos e nós erramos, o diabo usa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas próprias palavras para gerar impedimentos e impeditivos e limitar as nossas ações. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos vai quebrar essas limitações na tua vida e vai fazer com que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Se você crê nisso, glorifica e exalta o nome do Senhor. Porque se nós dermos ouvido às vozes dos opositores, vozes de pessoas que às vezes nem sabem, mas pode estar sendo usado por forças malignas, para gerarem palavras de derrota, para gerarem palavras que nos limitam, que nos bloqueiam. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que você serve, e o Deus Todo-Poderoso que há no céu, Ele não está preocupado com o seu passado. Ele não está preocupado com os seus erros, com as suas falhas, com os seus desvios de conduta. O Deus que nós servimos, e o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus do ontem, é o Deus do agora, é o Deus do já. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus tem algo para realizar na sua vida hoje. Você pode ser boca de Deus para alguém, que Deus te direcionar e dizer: Deus tem planos e projetos para a sua vida hoje. Diga hoje. Olha para ele e diga: é hoje. É hoje que algo vai ser destravado no mundo espiritual. É hoje que a manifestação da glória de Deus vai te alcançar.
Hoje que, sabe, essa casa que é você vai se encher da fumaça, vai se encher da glória de Deus. Os grilhões não vão suportar, os cadeados não vão suportar, as correntes não vão suportar, porque quando a glória de Deus se manifesta, nada consegue impedir. E o anjo vem, os serafins são seres extremamente poderosos no mundo espiritual. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. E só quem arde em fogo consegue, com uma tenaz, pegar uma brasa viva. Porque a Bíblia faz? A Bíblia é detalhista, irmão. Você tem que se atentar aos detalhes da palavra de Deus. É por isso que nós aqui sempre reforçamos que a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Você precisa estar atento a essas palavras-chave. Porque essa brasa viva tipifica, sabe o quê? Que aquilo que estava morto vai reviver. Hoje Deus está ressuscitando o teu chamado. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus, que vai haver um grande avivamento na nossa vida, na nossa igreja a partir de hoje. Você vai voltar a queimar pelo fogo de Deus que outrora você queimava. Eu não sei o que aconteceu que esfriou você, mas hoje é noite de fogo de Deus te pegar nessa noite e promover em você um avivamento. Porque espiritualmente Isaías estava morto, mas ele clama, ele invoca, ele reconhece as suas falhas, ele reconhece os seus erros, e Deus não resiste a uma adoração com quebrantamento, e ele vem com a sua glória, através de um serafim, que toca nos seus lábios. E a partir daquele momento em diante, Isaías deixa de ser uma pessoa comum, para se tornar um dos maiores profetas que já houve nessa geração, no mundo, desde o chamado. Isaías se tornou um dos maiores profetas de Deus. Não à toa, conhecido como profeta messiânico, que foi o que mais Deus usou para profetizar sobre a volta do Messias. Isaías, mesmo vivendo 700 anos antes de Cristo, o seu ministério profético até hoje está ativo, porque quando nós ministramos as palavras de Isaías, é como se o próprio Isaías estivesse ministrando debaixo da unção e do poder profético que Deus promoveu para ele. E essa transformação, ela está disponível hoje na nossa vida. Você não pode olhar para as suas limitações, para os seus erros, para as suas falhas. Porque assim como Deus fez na vida de Isaías, Ele pode fazer na sua vida hoje. Assim como Deus aguçou os sentidos de Isaías, Ele quer aguçar os seus sentidos nesta noite. Não somente a visão de Isaías foi aguçada, mas também a sua audição. Coloca a mão no seu ouvido. Eu quero profetizar que uma unção de destravamento está vindo sobre os seus ouvidos, para tirar esses tampões que as trevas podem estar colocando, para tentar fazer com que você não consiga dar ouvido à voz de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, não vai ter bloqueio capaz de impedir a voz de Deus adentrar sobre os seus ouvidos. Ele tem os seus ouvidos, a sua audição aguçada, e ele começa a ouvir com nitidez, com clareza, assim como você me ouve. Só quem me ouve, diga glória a Deus. Assim como você me ouve, ele passa a ouvir o diálogo de Deus com os anjos. E no diálogo de Deus, Deus estava fazendo uma pergunta aos anjos: eu preciso promover uma grande mudança em Israel. A quem eu enviarei?
quem há de ir por nós? Preste atenção. Nem sempre você vai ouvir o eis que te digo. Vai ter momento que Deus vai querer ouvir de você uma apresentação voluntária, e eu quero profetizar que isso vai acontecer hoje aqui. Eu quero profetizar que vidas vão se voluntariar para colocar os seus dons, os seus talentos a serviço da obra de Deus, para que vidas que hoje estão sofrendo nas garras do inferno possam ser alcançadas através da palavra profética e poderosa e ungida que Deus quer colocar nos teus lábios. Uma unção para pregar com ousadia, com intrepidez e cheio de unção. Esse chamado continua ecoando do céu para a terra. É como se Deus olhasse para a ilha do governador. É como se Deus olhasse lá para a Praia da Rosa. Como se Deus olhasse lá para o bancário. Vai me ajudando aí. Como se Deus olhasse lá para Taquara, lá em Caxias. Deus olhasse para o Dendê, para a freguesia, para o bugue-ugue, bancários. Olha como ela está bem conhecida, bem rodada na ilha do governador. E a voz que ecoa do céu é: a quem o Senhor vai enviar nesses lugares? Porque antes de ganharmos as nações, nós temos que ganhar aqueles que estão próximos de nós. Porque a unção de transformação, ela tem que começar dos que estão mais próximos de nós e se espalhar. Não há limite para a unção de Deus. Isaías, com a sua audição aguçada, ele ouve a voz e quase que o apelo de Deus, se é que a gente pode usar esse nome, essa palavra em relação a Deus. Mas eu vou usar para facilitar para nós, como se o próprio Deus estivesse assim apelando e convocando e fizesse uma grande seleção. E agora? A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? E Isaías, já com seu pecado purificado, ungido, fortalecido e avivado, a fraqueza espiritual tinha caído por terra. Ele voluntariamente se apresenta e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Hoje eu quero profetizar um poder tão poderoso, irmão. Até uma redundância, né? Um poder tão poderoso. Uma unção tão poderosa está disponível para nós nessa noite. Porque essa voz, ela continua ecoando do céu para a terra. A quem o Senhor vai enviar aqui nessa cidade, na ilha do governador? Quantas vidas ainda aprisionadas nos seus pecados, nas suas prisões, nas suas cadeias. E Deus quer usar você, e ungir você, e tocar você. Você precisa permitir esse toque de poder, esse toque de unção, para que haja uma transformação e uma mudança sobre a sua vida, a ponto de você hoje receber uma descarga de unção, uma descarga poderosa da parte de Deus, para fazer com que esses dons, e a pastora aqui estava falando e me antecedendo, você tem liberdade para trabalhar, você pode usar os seus dons e os seus talentos, seja eles quais foram. Eu amo quem toca, admiro muito, mas não é o meu chamado. Eu até posso aprender, se eu fizer um esforço, talvez eu vou aprender, e talvez vou até tocar bem, se assim o Senhor tocar na minha mão. Mas eu não sei qual é o teu dom, eu sei qual é o meu. E a igreja, amado, ela precisa de homens e mulheres que possam colocar seus dons a serviço do reino. Ministério infantil, que eu diga. Quantas pessoas aqui, amado, que tem todo jeitinho para trabalhar com criança, e que podem colocar esse dom e esse talento a serviço do reino, servindo aqueles que são preciosos para Deus.
A palavra do Senhor diz que os pequenininhos, eles têm assim, sabe, livre acesso com Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós estamos precisando, irmão, de homens e de mulheres que tenham esse dom e esse chamado também para trabalhar ali na salinha. A pastora apresentou aqui a missionária Valquíria como líder aí do Ministério dos Pés Formosos. Que ministério lindo, irmão. Um ministério onde a gente vai estar indo fazer os resgates. Não só o resgate, mas eu quero até aproveitar em público aqui e fazer um direcionamento. Nós não vamos esperar as pessoas se desviar. Nós vamos estar fortalecendo aqueles que já estão na presença do Senhor, mas com toda certeza, priorizando aqueles que estão mais fracos, mas não permitir que algo aconteça, que o diabo, o urso, o leão, venha arrebatar as ovelhas. Não, nós vamos se apresentar e nós vamos estar se antecipando a esse ataque e fortalecendo aqueles que o Senhor tem colocado para nós cuidarmos aqui nesse lugar. Pastor, o que eu preciso para fazer parte desse ministério? Falar com ela aqui, ser participante da igreja. Eu quero estar junto, eu quero ir, e a gente formar equipes, e direcionar essas equipes. Eu vou falar uma coisa, amado, todos precisam dessa visitação, inclusive eu vou ficar muito feliz, se um dia pastora Valquíria, meu Deus, estou eu aqui já profetizando, missionária Valquíria chegar lá com uma equipezinha. Oi, pois não? Ah, pastor, hoje a gente veio aqui orar pelo Senhor e pela sua casa. Meu Deus! Imagina chegar essa visita lá. Pastora, aqui dá tanto, fala. Todo mundo liga lá. Alguém chega assim, pastora, vim aqui hoje orar pela senhora e pelo pastor Cláudio. Que bênção, irmão! Esse é o ministério dos Pés Formosos. Você gosta desse trabalho? Ela vai estar direcionando equipes para estar fazendo esse trabalho de visitação, de resgate, de fortalecimento. Então você já se apresenta ali, missionária Valquíria, ó, assim como Isaías disse, eu também vou repetir: eis-me aqui, eu quero fazer parte desse manto, eu quero fazer parte. A pastora falou aqui do trabalho de ação social, que é árduo, irmão, e dói quando a gente quer fazer alguma coisa pelas pessoas e as próprias pessoas dificultam, como aconteceu no último trabalho que nós fizemos, e fomos levar comida para um morador de rua, uma senhora, já beirando aí a casa, sei lá, dos 70 anos, mais ou menos 60 e pouco. Acho que o Canetezinho que estava comigo, né? Mas Canete mais outro que estava comigo também. A gente foi entregar para a senhora e a senhora tratou a gente mal. Não sei se o Eduardo chegou a ver. Ela simplesmente, não quero ouvir nada. Rejeitou até o alimento. A gente foi trazendo, não quero nada. A gente pode orar, não quero nada, me dá licença, me deixa em paz. Eu falo, Jesus, mas assim a gente orou. Não entregamos a comida, mas oramos para que esse bloqueio, essa resistência do inferno seja quebrado, seja anulado. Amado, eu sei que tem muitos dons e muitos talentos aqui na igreja. Se apresenta, procura os pastores dessa igreja e diga: eu quero fazer parte de alguma coisa, como o Monique colocou aí. Pô, eu amo cozinhar. Pô, me coloca aí para fazer comida aí para a igreja, de alguma forma. Então, amado, qual é o teu dom, qual é o teu talento, o que você gosta de fazer? Se apresenta aqui, e nós vamos estar colocando esse dom e esse talento a serviço do reino. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando, Deus está invocando o seu povo nessa terra. E a vontade do Senhor é que Ele ouça essa palavra: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero profetizar, irmão, que todo bloqueio, toda oposição na sua vida vai cair por terra. Toda fraqueza espiritual, todo bloqueio imposto pelas forças malignas vão ser quebradas sobre a sua vida. Você se apresenta e Deus tem surpresas para a sua vida. Assim como Isaías nem imaginava que ele se tornaria no que ele se tornou, eu quero profetizar que Deus vai fazer algo tão maravilhoso na tua vida. Deus vai te surpreender com um poder e com uma unção tão poderosa, que coisas que você nem imagina, o Senhor vai realizar em você e através de você.
Porque assim como diz a minha esposa, Deus não vai fazer nada através de você que não faça em você primeiro. Quantos entendem essa mensagem? Se coloque de pé em nome de Jesus.